Olá, pessoal, boa noite. Pessoal, sejam bem-vindos aí na nossa primeira live de mulheres empreendedoras, de teleenfermagem, de consultório online. Podem deixar perguntas aqui no chat, cliquem no curtir, no sinalzinho aí no YouTube também, para vocês virem acompanhando tudo que a gente, esse programa aí para vocês nas publicações, ok? Pessoal, hoje a gente vai falar um pouquinho de mulheres empreendedoras, certo? Eu sou Janaína, tá? Sou enfermeira há quase 20 anos aí, também estou na área. Trabalhei na parte assistencial, meu maior período foi na parte ocupacional, na parte de gestão, e aí a gente vem um pouquinho falar com vocês, saber com vocês um pouco, dividir essa experiência de uma mulher empreendedora na teleenfermagem, e aí a gente tem uma convidada também, certo? Então, assim, o ano passado, eu estava trabalhando numa parte de gestão em empresa. O ano passado eu tenho uma amiga que trabalha comigo há muitos anos e ela falou: por que não empreender? Por que não empreender na teleenfermagem? E foi aí que a gente começou a estudar, a procurar essa parte da teleenfermagem e aí a gente começou a empreender. A gente vai falar um pouquinho para vocês da empresa que hoje a gente montou essa empresa, que a gente está empreendendo, qual o nicho dela, e tudo mais para vocês, tá? Eu vou trazer a Cláudia também para se apresentar e a gente vai fazendo esse bate-papo aí também com vocês, ok? Cláudia? Oi, pessoal, boa noite. Eu sou a Cláudia. Como a Janaína adiantou, eu sou enfermeira também. Tenho aí uma experiência de mais de 15 anos na área de saúde ocupacional. Passei por várias empresas e de alguns anos para cá a gente veio pensando em empreender. E nós temos aí alguns projetos pela frente. O ano passado nós conseguimos concretizar ah, ah, o que a gente vinha pensando aí de melhoria, né, nos processos. E é um pouquinho do que a gente vem falar para vocês hoje, vem apresentar para vocês hoje. Tá? Hoje a gente tem uma convidada super especial, que a Janaína vai apresentar daqui a pouco para vocês. Fiquem à vontade para fazer qualquer tipo de pergunta, para esclarecer todas as dúvidas que vocês tiverem. Eu acho que o importante dessa live, assim, interessante dessa live é a gente trocar experiências, né? Então a ideia é a gente falar um pouquinho da nossa vivência, de como a gente enxerga a enfermagem, ou enxergava antes e enxerga hoje, e o que a gente tem aí de previsão para o futuro, tá? Então eu espero que vocês consigam aproveitar esse momento e mandem perguntas no chat e assim por diante. Vamos lá, Jana. Vamos lá, pessoal. Pessoal, então a Cláudia falou um pouquinho aí, a gente também vou falar um pouquinho da INB Saúde. A INB Saúde, a gente começou a pensar nela há 3 anos atrás, que a enfermagem ainda não tinha essa parte tanto de engajamento, de empreendedorismo. Aí, o ano passado, com a questão da Covid, nós viemos aí falar, pensar melhor sobre empreender. E aí, buscar isso no mercado, buscar uma pessoa que tenha totalmente segurança nisso, que saiba, que tem estratégia, que tenha didática totalmente aí da parte de teleenfermagem, e aí nós encontramos essa pessoa, que é uma pioneira da teleenfermagem. Então, ela vem com a gente hoje bater um papo com vocês, fiquem muito abertos aí, para a gente ser um bate-papo mesmo, tirem as dúvidas, coloquem aqui, coloquem perguntas aqui para a gente. Então, eu convido aí a enfermeira Paola Furlan, que está com a gente nessa live. Paola, boa noite. Olá, pessoal, boa noite. Me escutam? Vamos só checar Sim. os canais? Sim? Ah, então tá bom. Meninas, é um prazer estar aqui com vocês, né? Ter aceitado esse convite da MB Consultoria em Saúde. Quero compartilhar o link lá com o pessoal, né? Mandar nos grupos. Então, quero pedir para as meninas mandarem nos nossos grupos, podem mandar, né? Nos grupos de enfermagem, no Instagram, tá? Só compartilhar aqui com o pessoal falando que nós estamos ao vivo, para que nós possamos começar, então, a falar, como a Janaína muito bem colocou, né, Jana?
sobre essa nova forma de fazer enfermagem, né? Vocês querem ir comentando enquanto eu vou compartilhando aqui? A gente pode comentar assim, essa questão da teleenfermagem, do consultório online na prática, né, Paola? Que a Paola fala tanto aí, né? E aí a gente aprende cada dia mais com ela, com essa questão, né, desse empreendedorismo, que a gente se empoderou a enfermagem, a enfermeira, o técnico de enfermagem nessa parte. E assim, a gente está falando da mulher, mas os homens também, e aí esse mês é o mês da mulher, né, do empreendedorismo. Então, por isso que a gente puxou falando um pouquinho da mulher aí na parte da enfermagem de empreendedorismo, né? Clau? Olá. Oi, pessoal. Então, e aí falando um pouquinho do protagonismo da enfermagem, né? Há muito tempo a gente vê que a enfermagem ela é tida como uma área de suporte, uma área que muitas vezes não tem valorização, né? No sentido de estar sempre servindo, ter uma visão mais assistencial do que propriamente dita corporativa, né? E de uns tempos para cá a gente viu que isso mudou, né? Até por uma necessidade do mercado, né? A mulher ela mudou também a sua forma de se posicionar no mercado de trabalho. E mediante a isso, né? A enfermagem ela ainda bem vem se aprimorando nesse processo. E nós também nessa nossa jornada nós acompanhamos, né, Janaína, esse processo de mudança, e a gente está hoje aí empreendendo, né, aprendendo a empreender na enfermagem. E para a gente aprender a empreender, a gente foi buscar no mercado algumas referências, e a Paola Furlan foi uma das principais referências que a gente encontrou no mercado, porque ela conseguiu trazer para a gente a parte técnica, que é uma coisa que a gente quase não vê dentro da academia, né, dentro das universidades, né, foi até uma dificuldade que a gente teve, porque no nosso processo de formação, a gente praticamente não teve nada relacionado à parte de empreendedorismo, diferentemente de outras profissões da área da saúde que já tem isso embutido dentro da sua grade curricular. Então, nós tivemos que correr atrás em relação dessa parte técnica, e também da parte comercial, né? Da parte de design, da parte de comunicação, da parte de marketing, né? Então, tudo que o empreendedorismo ele necessita, a gente teve que correr atrás. E assim, a gente conseguiu. Clau, não tá indo no YouTube. Não subiu para o YouTube. Não. Tá indo sim, Jana. Tá indo sim. Tá? Tá indo sim. Se vocês estiverem Tá. aí, então tá bom. Eu também tô conseguindo ver já. Isso. Não, mas Aqui tá o link, ótimo, deixa eu meninas, só desculpa. compartilhar aqui, ó. O link, Jana, se você quiser, inclusive, Janaína, mandar nos nossos grupos lá, né, da enfermagem, tá? Tá. Pode mandar, ó. Esse é o link, Jana. Vamos lá. Compartilha mandei para comigo, você. tá? Fazendo um favor, então. Aí. Tá ótimo. Obrigada. Mas pode continuar falando, Clau. Tá indo, tá? Tô tendo agora o agora eu consigo também. Não, então joia. Não, então é isso, assim, é só reforçando que é uma jornada, é um processo, nós estamos aí engatinhando nesse processo, aprendendo a empreender, eu acho que isso é mais do que o fato, assim, e com isso, assim, o que eu venho trazer é uma necessidade da gente falar mais sobre esse processo, né, da gente abrir um pouco mais o olhar em relação ao que a assistência de enfermagem ela pode fazer, sair um pouco daquela visão assistência propriamente dita intra-hospitalar para uma assistência extra-hospitalar, e uma assistência que ela tenha como principal objetivo o paciente, né? Dentro do hospital ou dentro de uma empresa, de onde a gente tem um pouco mais de experiência, muitas das vezes a preocupação
é com o paciente, mas também com a instituição, né? A gente está falando aqui de assistência direta ao paciente, né? Então, assim, que é uma visão um pouco diferenciada do que a gente vê, também do que a gente aprende, desculpa, do que a gente aprende na academia, né? Nas universidades. Bom, mas hoje, assim, o que a gente vem trazer para vocês é um bate-papo do pouco que a gente faz, trazer um pouco do que a gente faz e um pouco da experiência da Paola em relação a esse mundo empreendedor, corporativo, de marketing, porque ela é muito fera nessa questão do marketing e tem muito que ensinar para gente em Estamos relação. tentando, né, pessoal? Estamos aí na Tem, atividade. tem muito em relação, muito que ensinar para gente em relação a isso, né? Então, vou passar a palavra um pouquinho para a Jana, para ela explicar um pouquinho da nossa empresa, né? Do que a gente faz, e aí a gente passa depois para a Paola para ela contar um pouco da experiência dela em relação à saúde digital. Ô, Cláudio, só um apontamento, se você quiser compartilhar o link no nosso grupo da enfermagem Smart da turma 1, tá? Que eu não vou compartilhar. Beleza? Tá, joia. Obrigada. Pode falar, Jana. Okay. Estou aqui no bastidor. Ótimo, tá. Ótimo, Cláudio. Pessoal, então, assim, a MB Saúde, nós começamos a conversar sobre ela no começo do ano passado, só para vocês entenderem a história da MB. Nós sempre, eu e a Cláudia, trabalhamos no mundo corporativo, e a gente sabia muito a dor do processo do mundo corporativo, da gestão. E aí, quando a gente olhava para os serviços de saúde, nós olhávamos, sempre tinha uma questão que nunca eles fechavam. Na hora que eles vendiam um serviço, eles até vendiam o que a gente precisava, mas com o passar do tempo, os BIs que eram entregues não eram entregues aqueles que a gente tinha conversado, a questão de gestão, de absenteísmo, de afastamento, de programa, de tudo, não era entregue. Então, nós pensamos, por que não nós, enfermeiras, que hoje fazemos as gestões dos ambulatórios, igual aqui, como todo mundo faz, hospital e tudo mais, por que não montar o que a gente precisa, o que a gente tem de dor hoje que a gente não consegue? Então, veio aí a EMB, Consultoria e Saúde. Passa para mim um pouquinho, Cláudio. Você consegue passar, Cláudio? Então, qual que é a dor hoje da IMB, pessoal? Falando um pouquinho. Então, aquele processo que você tem de afastamento daquela pessoa que está afastada há muito tempo, tanto pelo INSS, como está dando o absenteísmo. O que é o absenteísmo? É aquela pessoa que tem as faltas do seu processo, lá do seu trabalho, e fica muito tempo, fica 1 dia, 2 dias, 3 dias afastados, e muitas vezes a gente não consegue saber a razão por que ela está afastada. E qual o custo disso para a empresa? E aí a gente sempre estudou sobre isso, mas a gente nunca teve braço para isso, por isso que a gente contratava outros serviços, certo? E aí a gente falou assim, vamos montar uma empresa olhando para a gestão integrada. Então, assim, a gente veio para ver a dor mesmo das empresas, hoje, tanto da gestão integrada dentro das empresas dos colaboradores, sempre com a parte muito humana, que nós enfermeiras temos isso, né? O médico, ele tem muita parte assistencial, muita parte de fazer, mas ele não tem essa parte humana, essa parte de gestão. Então, olhando para essa parte de gestão, a gente criou a MB Saúde aí. Cláudio, você consegue passar o slide? Cláudio? Tá? Então, a gente olhando para essa dor, nós viemos aí com essa parte de... Você está conseguindo passar por aí, Jana? Desculpa. Oi. Tá, deixa eu ver aqui, desculpa, pessoal. Ô, Jana, vê se você consegue passar pro ladinho, clicando na própria tela. Na própria tela, na sua tela de apresentação, você consegue clicar e passando pro ladinho. Vê se você consegue. Eu acho que aqui eu consegui, vocês não conseguiram ainda visualizar. Mas, espera aí, que eu vou tentar aqui. Um minutinho, pessoal. Opa. Não, mas a gente vai falando aqui e vocês vão entendendo. Então, assim, a gente
trouxe, pensando no empreendedorismo, qual o custo de um funcionário saudável? Então, olhando lá para a parte de custo de produtividade, custo de programas, custos econômicos, tá? Porque a gente tem aquela questão de ter o custo aí econômico, que é o ROI, aí o TIR, que a gente fala, né? O custo do funcionário dentro da empresa. E o custo médico. Então, olhando para todos esses custos aí, a gente fez um estudo, certo? Quando a gente fala desses custos da empresa. Então, a gente deu a proporção. A maioria se vocês, quando a gente fala de gestão, muitas vezes a gente vê a pirâmide, certo? Aquela pirâmide que a gente fala, a pirâmide de acidente de trabalho, a pirâmide de gestão, quem tá nos hospitais. Então, o que a gente fala da parte de gestão? A pirâmide, a base dela é tudo. Então, qual que é a base dessa pirâmide? É as doenças daquelas pessoas, aqueles colaboradores que têm doenças que não são transmissíveis, que é aquela doença, a diabetes, a hipertensão, a dislipidemia, tá? E isso, muitas vezes, a empresa ela não tem controle disso. E nisso, aí vai aumentando a pirâmide até virar um acidente ou até algo aí pior na parte de empresas. Então, primeiro a gente tem que olhar para essa base, a gente percebeu que pegando o custo desse colaborador, que é a dor das empresas, certo? A gente tem que olhar para essa base e aí dar uma solução para essa base. E aí, olhando para isso, olhando para a questão da América Latina, nós temos muitos países que a gente fala que a questão da cardiovascular, as doenças cardiopatias, elas vêm com os maiores índices, certo? Em vários países, e não foge muito da Europa e do Brasil, certo? E, em segundo lugar, vem a diabetes, porque nós não temos controle desses colaboradores ou desses pacientes. E aí a gente vem aí com toda essa questão de solução para vocês, que a Cláudia vai falar um pouquinho aí para vocês também. E aí, olhando para o papel da empresa. Hoje, o papel da empresa é a empresa, ela trazer um papel de custos médicos, de custos, de benefícios de plano de saúde, de benefícios de informação de aconselhamento, mas ela ainda fica naquela iceberg, certo? Ela trata muito o começo da pirâmide e não a base da pirâmide. E qual a solução para as tratativas dessa base da pirâmide? Aí a gente fala um pouquinho da MB, que aí a gente vem com a MB para falar das soluções aí. Clau? Não, perfeito, Jana. Então, só para a gente reforçar um pouquinho de tudo que foi dito, assim, quando a gente fala em saúde ocupacional, o que vem à mente são acidentes de trabalho, né? O que normalmente as pessoas têm em mente são os acidentes. Mas o que muitos estudos eles trouxeram para a gente como resultado? Isso, Jana, agora a gente está conseguindo compartilhar, agora você está compartilhando. O que muitos estudos trouxeram para a gente? Que os acidentes de trabalho são uma pequena causa de custos para a empresa, pois a grande maioria das empresas já trabalham, já tem essa visibilidade, né, de que é preciso investir nesse tipo de ação para evitar esses acidentes. Contudo, a gente tem, além dos acidentes, condições de trabalho, a gente tem na base da pirâmide, que até então as pessoas, as empresas, elas davam pouca atenção para isso, as doenças não relacionadas ao trabalho, mas que impactam direta ou indiretamente na força de trabalho. Como isso? Antigamente se tinha uma ideia de que o funcionário ele era uma pessoa dentro da empresa e uma pessoa fora da empresa. Hoje em dia a gente já sabe que não. Hoje em dia ele é um ser, ele sempre foi, na verdade, né? Ele passou a ser visto, na verdade, como um ser único, que, apesar de ter doenças que não estejam relacionadas ao trabalho, vão impactar direta ou indiretamente ao seu trabalho. Daí começou-se a observar um número alto de absenteísmo, um número alto de presenteísmo, né? Começou a relacionar-se a algumas outras patologias que não estavam diretamente ligadas ao risco ocupacional, então, por exemplo, a saúde mental e o quanto que isso impactava nas atividades que estavam ali relacionadas às atividades de trabalho. Com isso, a gente
viu-se, né, na verdade, uma nova forma de trabalhar nos processos de prevenção. E com essa nova forma de trabalhar com os processos de prevenção e melhorar tanto a saúde quanto o desempenho, é que a MB vem trazendo algumas soluções, né? Então, a MB ela vem trazendo alguns programas de saúde, né? A gente faz o que nós chamamos de diagnóstico de saúde integral. Dentro desse diagnóstico de saúde integral, a gente faz aí uma avaliação, uma análise crítica de todos os atestados de absenteísmo, presenteísmo e assim por diante. A gente traça um perfil epidemiológico dessa população. A partir desse perfil epidemiológico, a gente identifica melhores formas e melhores temas para as campanhas de saúde. Então, a gente tem ali as campanhas de saúde já atreladas aos problemas. Então, ou seja, eu só vou fazer uma campanha de tabagista se realmente tiver tabagistas dentro da empresa. Caso não tenha, isso não vai ser necessário. E a gente vem trazendo o ambulatório digital. E o que traz esse ambulatório digital? Que é o nosso carro-chefe, né? O ambulatório digital nada mais é do que uma forma da gente trabalhar com essa base da pirâmide, né? Onde a gente tem as pessoas com doenças crônicas não transmissíveis, que não estejam relacionadas ao trabalho, mas que podem gerar algum impacto ali nas suas atividades nas suas atividades laborais. Pode passar, Jean. Bom, e aí o que a gente tem como ferramentas, né? Porque assim, quando a gente fala de saúde do trabalhador ou saúde ocupacional, a gente tem aí uma série de a gente tem que pensar em vários cenários, né? Então, eu tenho aquele colaborador que fica dentro da empresa, dentro do escritório, eu tenho aquele que fica dentro da fábrica, eu tenho aquele que fica no campo, eu tenho aquele que viaja, eu tenho aquele que fica embarcado. Então, eu tenho cenários diversos. E aí, como é que a gente faz para abordar todos esses cenários, né? Então, nós criamos alguns recursos, né, mediante experiências aí que a gente teve com a Paola, né, que nos ajudou nos processos de desenvolvimento. Então, a gente conseguiu desenvolver alguns aplicativos, né, então hoje a gente tem um aplicativo que só faz a captura do monitoramento das pessoas que estão dentro do nosso programa de gestão de crônicos. Então, por exemplo, aquelas pessoas que são hipertensos ou diabéticos, eles precisam colocar dentro deste aplicativo o valor da sua pressão e da sua glicemia capilar diariamente, para que a gente consiga monitorar essa pessoa. A gente também conseguiu criar um aplicativo onde a gente categoriza todas aquelas pessoas em grupos de doenças comuns. Então, a gente tem um grupo de diabéticos, um grupo de hipertensos, um grupo de mulheres. A gente tem, e dentro desses grupos, eles recebem um programa de educação em saúde. Então, eles recebem informações sobre alimentação saudável, sobre atividade física e uma série de recursos que vão fazer com que ele mantenha a sua saúde um pouco mais controlada do que anteriormente. Todos esses dados a gente consegue computar, organizar, gerenciar num prontuário digital, né? Então, todas as informações de saúde, elas estão descritas e incluídas dentro de um prontuário digital. O que é interessante nesse nosso prontuário digital? Nós estamos falando de consultas de enfermagem. Então, nesse prontuário digital, a gente consegue estabelecer todos os parâmetros da SAI, da sistematização da assistência de enfermagem. Então, dentro desse prontuário eletrônico, eu tenho o processo de enfermagem completo, eu tenho evolução de enfermagem, eu tenho diagnóstico de enfermagem, eu tenho prescrição de enfermagem. Nesse prontuário eletrônico, eu também consigo fazer solicitação, pedidos de exames médicos, eu consigo fazer encaminhamento para especialidades, eu consigo emitir algumas receitas, tá? Tudo isso com assinatura digital e assim por diante. O que é interessante e além disso, né, pensando aí nos vários cenários que a gente tem relacionados ao empregado, né, ao funcionário, a gente consegue fazer as nossas consultas de enfermagem dentro desse prontuário. Todas as nossas consultas são realizadas por videochamada. Então, aquilo que a Janaína estava falando, né, no início da gente manter a questão do acolhimento, né,
com a videochamada, a gente viu que existe ainda a possibilidade da gente manter esse acolhimento, né? É muito diferente você pegar o telefone e você ligar, ou você somente mandar uma mensagem pelo WhatsApp. Aí depois a Paola pode até, né, entrar na parte técnica e jurídica, se isso é legal ou não. Mas além dessa parte legal, as teleconsultas, né, por videochamada, elas fazem com que a gente consiga estabelecer um mínimo de vínculo com a pessoa que está ali do outro lado, né? Que é o que a gente quer, né? O que a gente realmente acredita que isso seja importante. Então, esses são um pouco dos nossos recursos tecnológicos que hoje, né, a gente pensa em mais um monte de outros recursos pela frente, mas hoje esses são basicamente os recursos que nós temos hoje para conseguir contemplar todas os cenários de empregados que a gente tem aí pela frente. Jean, se quiser passar. Ô, Cláudio, e aí, olhando aí esse tudo que você falou, um dos nossos clientes perguntou pra gente, né, Cláudio? Mas vocês como enfermeiras fazem tudo isso? Faz, Cláudio? Vocês como enfermeiras podem dar a parte de medicação? Vocês podem ter o prontuário eletrônico? Vocês podem pegar aquele funcionário que fez os parâmetros de exames e não tem nada e chegar para ele e ter uma conversa, orientar e pedir para ele voltar daqui a um ano fazer check-up? Pode, pessoal. E aí ficou olha o custo disso. Porque, assim, nós como enfermeiras, a Paola vai explicar aí, hoje a gente tem totalmente a legislação que o Corém está do nosso lado, e tem toda a parte aí das legislações que deixa a gente fazer isso. Então, pessoal, se empoderem. O que vocês faziam, sim, no consultório, no hospital, hoje vocês podem fazer sem médico, se aquele funcionário não tiver nada. Se vocês olharem os parâmetros de exames e eles não tiverem nada, vocês vão dar uma orientação. E vocês vão colocar isso tudo no prontuário eletrônico do funcionário. E muitas vezes a gente fica esperando pelo médico, né? A questão do custo da empresa, para ele esperar passar numa consulta médica, marcar um médico, que a gente sabe, no convênio, no SUS, que é mais demorado. E isso, como enfermeiras, nós conseguimos orientar. Né, Cláudia? Existe uma dúvida ainda, às vezes até pelos próprios profissionais, né, do que a gente pode ou o que a gente não pode fazer. Então, assim, para quem é profissional de enfermagem ou tem alguma dúvida, a gente tem as nossas legislações que regem pelo qual a gente pode executar. Existem inúmeros protocolos do Ministério da Saúde que determinam o que o enfermeiro pode ou não pode fazer, né, dentro de uma equipe multidisciplinar ou não, né? O nosso Conselho Federal, ele já nos permite empreender com a necessidade sem a necessidade de um CNPJ, né, como profissionais liberais. Então a gente consegue aí hoje em dia ter um ambulatório físico ou um ambulatório digital, né? Então, assim, existe, como a Paula fala, né? Tem um mar azul aí de possibilidades. E realmente existe um mar azul de possibilidades que nós estamos caminhando, estamos começando a nadar nesse mar azul. Mas o que é importante é que a gente não perca o que a gente tem de premissa, que são os cuidados, com humanização, né? Sempre pensar na humanização do paciente, sempre. Seja ele virtual ou presencial, e trabalhar sempre com o que a gente tem de direito e responsabilidade. Então, é se empoderar de tudo que está dentro ali da nossa profissão, né? Da legislação que rege a nossa profissão, e fazer isso acontecer, sem ter medo, né? Bom, esse é um pouquinho da MB, né? Uma coisa muito sucinta, assim, do trabalho que a gente faz, assim. É um trabalho que é realizado, assim, com muito propósito, porque a gente se propõe a dar o melhor possível para os pacientes, para as empresas também, porque a partir do momento que você tem um paciente saudável, você tem ali um custo reduzido, então você vai ter uma saúde financeira melhor. Mas
também é um mundo de aprendizado. Então, eu retomo aquilo que eu falei no início. A gente não aprendeu isso na faculdade, a gente não aprendeu isso nas pós-graduações, a gente vem aprendendo com os anos e com as mudanças de legislações e paradigmas. Por isso que a gente foi atrás de algumas profissionais que eram referências no mercado, para falar um pouquinho, para ensinar a gente, ajudar a gente nesse processo de construção. Pensando nisso, queria passar a palavra para a Paola, para que ela consiga passar para a gente assim, um pouco da experiência que ela tem em relação ao consultório digital, dar dicas para aqueles que estão aí vendo, assistindo a nossa live, o que é interessante fazer ou não, por onde começar, né? O que um profissional de enfermagem pode ou não fazer, e tirar um pouco dessas dúvidas. Vamos Paola, lá, contigo. então, Obrigada. né? Eu que agradeço. Estão me ouvindo? Só para checar mais uma vez. Sim? Sim, estamos sim, Paola. Então, tá bom. E só fazer pessoal, uma não adendo. deixa de dar o like aí, tá, pessoal? Olha, Janaína aprendeu certinho, hein, Jana? Você tá melhor do que eu nunca lembro de chamar para ação a carinha dela. Ai, ô Clau, vou pedir só para você colocar os meus slides agora, fazendo um favor, compartilhar. Isso, eu vou passando aqui. Aí. Pessoal, então, boa noite a todos que nos ouvem e que nos ouvirão, né? É um prazer imenso estar aqui com vocês nessa live hoje. É só fazer um adendo à fala da Cláudia, né? Que a MB ela vem no sentido de realizar a humanização e propor a integralidade, né, Cláudia? Integrar em todos os aspectos a pessoa que está sendo assistida, integrar em todos os aspectos os níveis de assistência à saúde nos quais a MB estará presente, né? Então, é com muito orgulho e muita felicidade, né, que eu apresento mais um case de sucesso, né, Renato? Que já fez parte aqui da primeira turma e agora a MB chegando para mostrar para vocês, pessoal, que todos vocês têm essa capacidade, né, de fazer acontecer. Então, a Janaína e a Cláudia estão aí mostrando que é possível a gente levar a enfermagem para um próximo nível, como o Renato já mostrou, né, Renato? Todos os alunos que estão vindo e que virão, tá, pessoal? Eu estou aqui apenas como uma peça para fazer com que vocês tenham realmente conhecimento, né, para poder pôr em prática aquilo que está no coração de vocês já, na verdade. Tudo bem? Então, para aqueles que não me conhecem, eu sou a enfermeira e professora mestre em enfermagem Paola Furlan, tá? E eu quero trazer aqui para vocês, então, só um pouquinho, gente, dessa pincelada sobre a teleenfermagem, né? E o teleatendimento, afinal, o que muda entre o presencial e o online? E vamos falar um pouquinho desse aspecto. Então, eu sou enfermeira há 10 anos, eu tenho especialização em estratégia de saúde da família, né, em saúde pública, em neonatologia, informática em saúde. E no mestrado foi que eu me aproximei, então, pessoal, da teleenfermagem. Então, eu estudo teleenfermagem desde 2018, é a paixão da minha vida, né? E no mestrado a gente desenvolveu, então, um aplicativo educativo assistencial para poder realizar a assistência do neonato domiciliar, né? E foi o contato com esse mundo, né, da mobile health, das aplicações móveis, que me fez entender que o enfermeiro como que eu posso dizer, gente? O enfermeiro é um ser autônomo por natureza, mas a gente não consegue enxergar isso muitas vezes, não é verdade? Então, como as meninas disseram, e eu estou aqui só para reforçar, que a gente não precisa de outros profissionais para que nós possamos fazer aquilo que nos cabe enquanto ser enfermeiro, compreendem? Tá? Então, eu posso sim fazer a consulta de enfermagem, como a Cláudia falou, fazer a prescrição de exames, fazer a prescrição de medicamentos, de fitoterápicos, de florais de Bach, e por aí vai, né? Porque isso é o que está sobre a minha alçada enquanto enfermeiro. Tudo que compete ao que está ligado ao ser humano,
eu posso estar ali e posso prestar assistência, tanto do ponto de vista físico, mental, espiritual, energético, porque eu sou o enfermeiro e eu cuido do ser humano, certo? Bom, e aí, né, gente, para a gente poder ir em frente, eu quero só trazer, não vou falar muita coisa, porque as meninas já deram um show aqui, né, dessa parte de empreendedorismo, vocês estão conhecendo o MB, que é, então, esse primeiro ambulatório digital de enfermagem brasileiro, tá? Temos até uma dúvida ali da Marcela, tá? Depois a gente pode até responder, não sei se as meninas da MB estão conseguindo ver a dúvida da Marcela, né, Marcela? Mas eu estou vendo ali nos comentários. A gente já responde, tá, Marcela? E aí, pessoal, quero só trazer para vocês, então, um pouco desse aspecto mais técnico, tá? Trazendo para vocês, para quem está assistindo e não faz parte da teleenfermagem já, porque eu estou vendo que tem bastante gente aqui que é da Smart, né? Tem bastante gente que já é da nossa comunidade. Mas para vocês que estão chegando, querem conhecer um pouco mais desse mundo do empreendedorismo na enfermagem, que é o que nós estamos falando aqui, né, meninas? Então, estamos falando das mulheres empreendedoras na teleenfermagem. É fundamental, tá, colegas, que vocês saibam que nós somos autônomos, nós não dependemos de colegas de outras classes para poder empreender, para poder ter os nossos consultórios ou clínicas, ou as casas, né, Renato? Ou as casas de repouso, ou as casas onde eu acolho os idosos, eu não dependo, eu posso fazer isso porque eu sou autônomo. Qual é a lei que me respalda? Está aí no slide para você, tá? Então, você que acompanha e quiser tomar nota, a lei que vai me respaldar enquanto ser autônomo é a Lei do Exercício Profissional 7.498 de 86, tá? Em um segundo momento, a resolução do Conselho Federal de Enfermagem 564/2017 também enfatiza a nossa autonomia, trazendo todos os nossos direitos, deveres e por aí vai, tá, pessoal? Então, aqui, só para trazer algumas pinceladas. E, por último, né, para os colegas que querem empreender e ter um consultório, só que hoje a gente está muito ainda ligado ao consultório físico, né, Clau? A gente tem a resolução do Conselho Federal de Enfermagem 568/2018, e o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, pessoal. Eu tenho um consultório online, a Cláudia tem um consultório online, né? Cláudia e Janaína juntas têm esse ambulatório digital que é a MB, e o que a gente quer dizer para vocês é o seguinte, pessoal, que hoje a gente está vivendo a transcendência da enfermagem para um próximo nível. Tanto que nós já estamos à frente, né? E para quem acompanha esse mundo digital, como sou eu e os alunos e as meninas que estão comigo, a gente já está tão na frente que às vezes o conselho está debatendo sobre umas coisas que a gente está assim, né? A gente já está lá na frente, a gente fala, oi, não, mas a assinatura digital já está integrada, né? Nós já estamos fazendo tudo junto. Qual que é o problema, né, de poder, enfim, regularizar os nossos consultórios? Então, para vocês que nos ouvem e os que vão assistir, eu quero dizer para vocês o seguinte, gente, que hoje, no dia 27 de março de 2023, nós estamos usando essa resolução que você vê aí no slide, tá, do Conselho Federal de Enfermagem 568/2018, para tentar regularizar os nossos consultórios online. Entretanto, os conselhos de alguns estados têm segurado, né, a nossa regularização e não têm permitido que nós o façamos, porque compreendem que essa normativa está atrelada somente aos consultórios físicos e não aos consultórios online ou híbridos, tá? Que é o meu caso hoje, o da Clau, por exemplo, né? Que a gente tem tanto o nosso consultório online quanto faz atendimento em um espaço físico, né? Então, nós somos hoje um consultório híbrido, tá, pessoal? Então, tanto online quanto físico, certo? Enfim, só para vocês saberem que eu acredito, né, profundamente, que muito em breve nós teremos uma normativa só para especificar e normatizar os consultórios online, tá, pessoal? Porque, enfim, para que a gente possa realmente trabalhar tudo redondinho da forma que a gente quer trabalhar, porque as meninas me convidaram exatamente para isso, para dizer para você que está querendo, né, começar a empreender na teleenfermagem, né, fazer consultas online, fazer o telemonitoramento, para você entender, pessoal, que existe uma norma para isso, que você não deve usar o WhatsApp, nem Meet, nem Google, nada, tá? Existem
plataformas específicas para isso e normativas específicas para isso, tá? Então, aqui só trazendo algumas pinceladas. Lembrar para vocês, pessoal, que teleenfermagem não é algo que eu estou inventando ou que as meninas estão inventando. Florence Nightingale já fazia teleenfermagem quando escrevia cartas, né, no campo de guerra e mandava isso para a Inglaterra. Então, Florence fazia isso através de cartas e a gente faz teleenfermagem através do mundo virtual, tá? Então, a gente não está inventando nada aqui, estamos só adaptando para a nossa era, então gosto muito de trazer isso. E toda vez que você lê teleenfermagem, telemedicina, telesaúde, significa que aquela determinada disciplina da saúde está sendo feita à distância, porque tele é um prefixo grego que vai remeter a algo que está sendo feito à distância, tá? Então, só para eu ir mais adiante, né? Porque aqui na finalidade, como eu disse, eu disse, as meninas disseram, não estamos aqui para dar uma aula, mas sim para que nós possamos conversar e já sanar as dúvidas dos colegas, né? Que tem ali a Marcela falando, o pessoal no chat falando, né, Rê? Então, vamos lá. Pessoal que quer empreender está conosco aqui hoje. Essas daqui são, hoje são as normativas fundamentais que todo teleenfermeiro, toda telenurse, obrigatoriamente tem que saber, tá, pessoal? Que é a LGBT, que é a legislação relacionada à parte de teleconsulta e armazenamento de dados por 20 anos, a normativa que embasa toda a proposta de trabalho que nós vamos fazer na teleenfermagem, que é a Resolução 696/2022, e essa última lei, né, que é de dezembro de 2022, que inclusive eu falo muito para os alunos, né, pessoal, que foi um presente de Natal para nós. Por quê? Falar rapidamente dessa lei 14.510, pessoal. Essa lei, ela garante que nós possamos, pessoal, atender pessoas do Brasil inteiro de forma online. O que isso quer dizer? Então, vamos lá. Eu estou aqui, pessoal, no interior de São Paulo. Se eu quiser pegar o meu carro e ir lá atender o Renato, que está lá na Paraíba, é Paraíba ou Pernambuco, Renato? Eu nunca me lembro. Então, se eu quiser sair aqui de São Paulo e ir lá atender o Renato, que está na Paraíba, eu acho que é Paraíba, eu não posso fazer isso com o meu Corém físico, tá? Então, lembrando, pessoal, se eu estou sobre a jurisdição do Corém de São Paulo, eu só posso atender pacientes dentro do estado de São Paulo, né? Dentro do estado de São Paulo, se eu fizer isso de forma presencial, tá? Entretanto, essa lei 14.510, ela abre a possibilidade, pessoal, que se eu quiser atender o Renato à distância, fazendo teleconsulta, teleatendimento, telemonitoramento, eu posso fazer isso mesmo estando sob a jurisdição do Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo, tá? Então, isso quer dizer que eu posso divulgar, no caso das meninas, AMB para o Brasil inteiro. Eu posso atender empresas do Brasil inteiro. Eu posso atender pessoas do Brasil inteiro. Compreendem? Então, essa normativa, pessoal, abre para nós, acho que assim, né? A gente até comentou do Oceano Azul, né, meninas? Abre o Oceano Azul e abre igual o Maomé, né? O Oceano Azul em dois, assim. O antes e o depois, abrindo a possibilidade para que você, literalmente, faça propaganda do seu consultório nas redes sociais e que você capte e atenda e prescreva cuidados, medicação, exames para pessoas do Brasil inteiro. Gente, isso é fantástico. Nunca antes, na história do Brasil, existiu uma possibilidade de ouro, né? Como essa, que se apresenta para nós, que estamos vivendo os anos de 2022, 23, 24. Então, pessoal, a prospecção é que em 5 anos nós tenhamos cada vez mais atendimentos de enfermagem virtual, mais atendimentos de medicina, psicologia, nutrição. Então, esse é o momento da gente poder realmente, né, nos colocarmos no mercado, de sermos referência, de sermos marcas, literalmente, que vão abraçar o mercado, chegar primeiro, como é o caso da AMB, né, o primeiro ambulatório digital de enfermagem do Brasil, né, começando aí a conquistar mercado, e eu não tenho dúvidas de que alçará grandes voos, né, meninas? Certo? E aí, só para a gente poder finalizar, como eu disse, minha fala aqui está mais no sentido só de poder nortear aqueles que ouvirão esta aula, né, futuramente, trazendo para vocês, pessoal, a normativa que hoje, então,
respalda tudo aquilo que a gente faz do ponto de vista jurídico, né, relacionado à teleenfermagem. Então, a gente pode fazer a consulta de enfermagem à distância, a interconsulta, a consultoria, o monitoramento, a parte de educação em saúde, o acolhimento da demanda espontânea, tá? Então, tudo isso são alguns serviços que nós podemos prestar para o nosso paciente ou para uma empresa, como é o caso, né, da MB, que vocês veem aqui hoje comigo, e lembrar, tá? Que, enfim, pessoal, cada um deles nós vamos desenhar, né, enfim, respectivamente, para a nossa própria clientela, como é o caso da MB que vocês viram aqui hoje, né, que eu estou aqui, né, na verdade, com a MB, para mostrar para vocês como fazer, então, toda essa parte de consulta de enfermagem, monitoramento, educação e saúde voltado para a saúde ocupacional, né? Aí tem o Renato falando bastante coisa aqui. Vamos ler, Rê. Na verdade, essa live não é minha, essa live é das meninas, então vamos deixar as meninas responderem a Marcela. Ô, Clau, só para comentar com você como que funciona. Você pode entrar nos comentários, clicar em cima do nome da Marcela, no mais, e esse comentário vai aparecer bem no meio da nossa tela aqui. Olha, eu também vi aqui, tá, Paola, o comentário da Marcela aqui, eu vou pegar e vou responder aqui, tá? Então, Marcela, você pergunta aqui, o enfermeiro pode solicitar dentro... Vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo aí, meninas? Aham. Não, é que eu tô só, para futuramente, se vocês quiserem. Tá ótimo. Então, a Marcela perguntou aqui. O enfermeiro pode solicitar dentro do seu consultório, seja ele online ou presencial, exames, receitas, medicações que geralmente solicita e faz o uso da UBS? Tenho essa dúvida. Marcela, a gente tem uma lei aqui que saiu em 2022 do COFEM, tá? Do COFEM. Ele reafirma a autonomia do enfermeiro na prescrição de medicamentos e exames. É a lei 7.498-1986, certo? Que lhe dá a diretriz aí da atenção primária e do que você está perguntando. Então, a gente tem uma lei que alguns medicamentos e alguns exames, que são exames simples que eles chamam, que estão dentro dessa lei, que a gente pode solicitar sim, e a gente pode verificar. Se não tiver nada alterado, a gente pode fazer essa orientação para o paciente, para o colaborador, conforme a gente chama aí, essa orientação, e ele não precisa passar com o médico. Se ele quiser passar com o médico para ver outras especialidades, outra coisa, aí fica a critério do colaborador ou do paciente, tá bom? Eu vou colocar essa lei aqui para você, e aonde eu tirei do COFEM também, tá bom? Isso. E aí o Renato também tem... Você está vendo aí, Cláudio, o Renato? Você conseguiu visualizar? Você quer responder do Renato? Que ele super interagiu aí com a gente. O Renato é um querido. Participou da turma 1 comigo. Isso. É muito bom rever você aqui, viu, Renato? Muito obrigada por prestigiar a gente. Obrigada mesmo. Ele falou bastante sobre as normas, né? O quanto é importante a gente estar ali cumprindo todos os requisitos legais. Como a Paula disse, né? É desafiador, porque às vezes a gente acaba caminhando um pouco mais rápido do que os próprios conselhos, né? E aí a gente acaba ficando emperrado assim, em algumas ações, em algumas necessidades. Mas a gente está ali tentando cumprir com todos os requisitos, pelo menos o básico, o mínimo, para que a gente consiga atuar da melhor forma possível. Isso. E fazer acontecer, né, gente? E fazer acontecer, exatamente. A gente não vai ficar esperando chegar. E aí o legal é que a gente tira os conselhos do comodismo, né? Eu vou dar um exemplo de nós três aqui, porque a gente sempre está no Corém, sempre está no COFEM, que eles, né, vocês devem ter essa percepção. Então a gente tira eles do comodismo. Eles falam alguma coisa, você vai em cima de legislação. Aí, eles não conseguem dar resposta. Aí a gente vai no conselheiro lá. Aí o conselheiro não consegue dar resposta. Aí a gente fala com a Paola, dá uma cutucada lá no COFEM. Então, a gente tira eles do comodismo. E isso é muito bom para a gente mesmo, porque a gente acaba aprendendo com eles e eles também com a gente. Porque eu acho que as mesmas dúvidas que as coisas estão avançando,
tudo está avançando muito rápido na saúde. Sempre avançou muito rápido, mas com a Covid, essa questão da tele avançou muito mais e a gente teve muito mais ganho. Então, acho que é uma das informações que a gente quer passar aqui, pessoal. Peguem isso, aproveitem esse momento que está, se Deus quiser, acabando a pandemia e aproveitem para vocês empreenderem, enfermeiros. É isso que a gente vê no curso da Paola, é isso que a gente vê o Eclau, e é isso que a gente leva para os clientes. Eles querem a gente na gestão, eles querem a gente na frente, não querem a área médica, não falando mal dos médicos, que são parceiraços nossos e tudo mais, mas sempre nós fizemos o papel. E quem, infelizmente, levava esse nome, com muito respeito, lógico, mas era a parte médica. E isso a gente pegou para a gente agora. Então, não tenham medo. Lógico que vai ter aqueles tropeços que a gente aprende, mas vamos em frente. Ah, só esqueci de falar uma coisa, gente. Posso falar? Pode. Na parte da apresentação, né? Que a Marcela está aqui com a gente. Só põe para mim de novo, o Clau, fazendo favor. Esqueci, gente, de falar. Aqui tá a Marcela, que eu acho que a Marcela está aqui conosco e, enfim, não é parte da Smart. Marcela, só reforçando que as meninas já falaram, mas lembrando que tudo isso aqui está dentro da normativa, tudo bem? Que a necessidade de você fazer todo esse acompanhamento, como você viu a MB apresentando, dentro de um prontuário, né, de um prontuário eletrônico, como a Cláudia falou, como a Janaína falou, utilizando os seus aplicativos, como as meninas mostraram, tá? Dentro do curso, do consultório online, eu mostro, né, algumas plataformas, você pode até escolher outras, né, Clau, que você pode utilizar para fazer esse monitoramento, mas o grande X da questão aqui é você saber que tudo isso é obrigatório, na verdade, não é algo que eu estou falando ou que as meninas da MB estão trazendo, é o que as normativas nos dizem para fazer, tá? Então, qual é a normativa, tá, Marcela, que nos obriga, vamos falar assim, né? Que diz que deve ser feito dessa maneira, é essa daqui, tá? Então, a resolução do Conselho Federal de Enfermagem 696/2022, que nos obriga, então, pessoal, a fazer toda essa parte, independentemente, tá, Marcela, de você querer fazer teleenfermagem ou não, mas você tem que ter um prontuário, seja ele online ou seja ele de papel, você precisa anotar tudo isso, precisa realizar a SAI, então é por isso que a gente fala aqui, claro, né, do prontuário eletrônico, para que você tenha mais robustez e possa escalonar o seu negócio, tá, a partir do momento que você tem ali um prontuário, que você pode atender pacientes do Brasil inteiro, como nós já colocamos aqui. Certo? Acho que era isso que eu tinha... isso mesmo. É só até essa parte mesmo. Beleza? Não, perfeito. Perfeito, Essa colocação da Paola em relação aos prontuários eletrônicos, né, a tecnologia, a gente viu como uma necessidade, até para que a gente conseguisse atender da melhor forma possível os nossos clientes. Quando a Jana traz a fala sobre a necessidade médica, né, o papel do médico e o papel do enfermeiro, eu acho que a gente tem que pensar na questão da saúde como um todo, né? Hoje a gente tem aí os papéis e responsabilidades um pouco mais definidos. E quando a gente pensa nesses papéis e responsabilidades um pouco mais definidos, o que a gente quer é que o enfermeiro hoje ele consiga se empoderar do que realmente lhe cabe como direito, né? Então, da quantidade de anos, da carga horária que ele estudou, que ele se profissionalizou, né? Então, fazer uso de tudo isso que vocês, né? Vocês que estão nos vendo agora e vão nos ver depois, tudo isso que vocês estão aprendendo, fazer valer esse direito e ir lá e colocar isso em prática, né? E deixar a saúde médica, né? O tratamento médico para aquelas pessoas que realmente precisam de tratamento médico. E aí, quando a gente pensa na saúde como um todo, né, a gente pode pensar numa estratégia um pouco mais inteligente até de fazer uso dos poucos recursos que a gente tem hoje de saúde. Então, em algumas regiões do Brasil, por exemplo, regiões mais longínquas, você não tem certas especialidades médicas disponíveis no pronto-socorro. Você vai ter algumas especialidades para aquelas pessoas específicas. Então, não adianta deixar um pronto-socorro lotado, porque todo mundo vai ficar esperando ali 2, 3 horas no pronto-socorro, quando a gente sabe que a maioria das pessoas
que estão ali no pronto-socorro estão ali aguardando para resolver coisas que eles poderiam estar fazendo em outro momento. Então, é aquela dor nas costas que ele tem há 2 meses. Não vai ser numa consulta no pronto-socorro que ele vai resolver aquela dor nas costas, ele precisa passar numa consulta eletiva, né? Ele precisa de um outro tipo de avaliação médica. Então, aí entra o nosso papel. O papel da MB e o papel dos enfermeiros. É orientar essa pessoa, acolher essa pessoa e falar, olha, não adianta você passar no pronto-socorro, porque o pronto-socorro ele só vai resolver o seu problema ali na hora. E daqui a 2 semanas você vai estar voltando no pronto-socorro. Isso não vai resolver o seu problema. Você precisa passar num especialista, ou você precisa mudar outras coisas, sabe? A forma como você anda, a forma como você senta. No nosso caso da saúde ocupacional, é a parte ergonômica, vamos avaliar a sua parte ergonômica e assim por diante. A integralidade, então, assim, né? Com integralidade, exatamente, né? Ter uma visão um pouco mais ampla e dar um direcionamento mais assertivo e mais inteligente no ponto de vista de distribuir os recursos de saúde, sabe? Que são, aqui em São Paulo a gente está muito acostumado com a capital, onde a gente tem uma série de recursos, né, disponíveis. Então a gente tem médicos de todas as especialidades no pronto-socorro, né, nas UBS e assim por diante. Mesmo assim, a gente tem uma superlotação dessas instituições. Quando a gente extrapola, né, pensa extramuros, então a gente extrapola para outros estados, a gente vê que não é a mesma realidade, que a gente precisa focar na gestão de saúde do ponto de vista que aquela pessoa ela seja direcionada para aquele público específico, né, para um médico específico, para aquela especialidade, ou vai para o médico quem necessariamente precisa do médico. Por isso que a gente precisa atuar de uma forma tão empoderada, porque em muitas situações o enfermeiro ele consegue, né, resolver ali algumas patologias ou algumas necessidades, porque às vezes nem é uma necessidade médica, é uma necessidade de acolhimento, né, de orientação, e isso talvez ele não consiga dentro de uma assistência médica, né? Então, assim, é a gente pensar de uma forma um pouco mais estratégica, utilizando os nossos recursos, né? E empoderando, né? O enfermeiro sendo sempre se empoderando de tudo aquilo que a gente estuda, de tudo aquilo que a gente acredita, né? E fazendo valer os nossos direitos também, né? Perfeito, é isso aí, gente. Né? Lembrando que a atenção primária ela tem a possibilidade de resolver até 85%, né, das demandas de saúde, pessoal. Lembrando que a gente está aqui para fazer promoção da saúde, prevenção de doenças, recuperação e reabilitação, e tudo isso, né, enfim, é papel do enfermeiro também, como a Cláudia disse, muito bem colocado, né, Cláudia? Perfeito. É isso aí. Lembrando também que, assim, eu acho que hoje a enfermagem, né, especialidades, né, meninas? Que, assim, há 10, 15 anos a gente não via tantas especialidades, assim, como obstetrícia, saúde mental. Então, ele também se empodera desse papel, né? Que a gente não via antigamente. Então, hoje a gente tem um leque de oportunidades, se a gente for ver. E, querendo ou não, o nosso conselho, ele está nos ajudando com uma pós-graduação até mais acessível, que antigamente também a gente não via isso. Então, pessoal, aproveitem esse momento para pegar esse empoderamento e irem adiante. Tiago, obrigada aí pelo parabéns, o Tiago aí falando. Ó, EFADAGES, consultório de enfermagem. Vai lembrar que uma boa atenção primária reflete positivamente na redução das doenças e internações. Isso mesmo! Alessandra Góes. Isso mesmo. Alessandra, o nome da empresa dela é muito difícil, gente. Muito bonito, Alessandra. Obrigada, viu? Obrigada por prestigiar a gente. Obrigada mesmo também. A Alessandra também fez parte da minha turma de formação. E é exatamente isso, assim, quando a gente pensa em saúde ocupacional, quando nós trouxemos a AMB, né, como concretizamos a AMB, foi exatamente para a gente conseguir trabalhar nessa base, né, que ficava extremamente subjugada, né, as pessoas olhavam só para a parte de acidentes, para a parte de doenças ocupacionais, e essa base da pirâmide, onde a gente tem a maioria da população com doenças crônicas não transmissíveis que podem estar impactando direta ou indiretamente na atividade de trabalho,
quando a gente passa a trabalhar em relação a essas pessoas, nessa base da pirâmide, a gente tem um potencial enorme de reduzir custos de sinistralidade de plano de saúde, custo de absenteísmo, né? Então, assim, olhando para essa base da pirâmide que a MB ela vem trazendo aí um protagonismo da enfermagem em relação a isso. Gente, assim, muito obrigada a todos, de verdade. Passou muito rápido. Gratidão. Muito, muito, muito rápido. Mas vai vir muitas outras, né, Cláudia, né, Paola? A gente vai estar aqui para várias outras. Com certeza. Virão muitas outras. Uhum. Queria agradecer de verdade a todos vocês que ficaram aqui com a gente, que estão nos assistindo agora, que vão nos assistir depois. A Paola, nossa mentora, mestre, guru, que tanto nos ensina, e assim, se não fosse ela, realmente a gente não teria tido coragem de ter dado esse passo tão grande, assim, empreender. Muito obrigada por compartilhar, por toda essa sua generosidade em compartilhar todo esse conhecimento com a gente. Obrigada mesmo, de coração. Tudo isso, assim, pegar a nossa mão tem horas, né, Cláudia? Pegar a nossa mão tem horas e falar assim, não é assim, meninas, volta. E aí, nisso, a gente conseguir reflorescer aí o autoconhecimento também, né? Obrigada, Jana. Obrigada de verdade, né, por todo o carinho aí. Obrigada, Cláudia. Por toda a compreensão também. E vamos lá, acho que em breve a gente tem outras lives para a gente continuar batendo um papo em relação ao empreendedorismo, ao empoderamento feminino, empreendedorismo da enfermagem, assim por diante. Erguei a mãozinha aqui, ó. Pode falar, eu Paola. acho, como a gente está com a turminha do Smart aqui presente, que vocês têm que começar a fazer live entre vocês. Boa. Boa, Boa, pessoal, Paola. Vamos começar a trocar figurinhas. Tá a Renata aqui da minha turma também. Com o Renato, eu vou ali com o maior prazer, gente, tá? Enfim, compartilhar vocês, tá? Divulgar vocês no máximo que eu puder, tá? Como eu disse, gente, o sucesso de vocês é o meu sucesso e é o sucesso da enfermagem como um todo. Não existe ninguém especial, somos todos essenciais para que possamos levar a enfermagem para o próximo nível. Tudo bem? Então, façam essas lives entre vocês, tá? Façam, tá? E aí eu compartilho. MB com o Renato, Renato com a Ale. O pessoal fala. Certo? Com Maravilha? certeza. Façam isso, hein? Quero ver vocês fazendo essas trocas, gente. Precisamos dessas trocas. Maravilha? Ô, Renato. Pessoal, muito obrigada. Tô falando, então, gente. Tá joia, pessoal. Muito obrigada, viu? Até mais. Obrigada, muito obrigada. pessoal. Uma boa noite, Beijo, gente. tchau. Obrigada, gente. Lúlia, obrigada. Alessandra, obrigada. Renato, Renata, pessoal. obrigada. Obrigada, Paola. Obrigada a todo mundo, pessoal. Tchau. Encerrou?